Oi pessoal, me chamo Caroline Diniz, estudo História da Arte na UFRJ e também sou arte educadora. Hoje é a nossa parte final da oficina para iniciantes a partir de materiais de baixo custo. Vamos lá? Então pessoal, essa é a nossa segunda parte, nossa parte final dessa nossa oficina. E aqui eu tenho as 3 tintas que eu fiz no vídeo anterior, eu cataloguei elas. E eu também gosto de manter a minha paleta com um número, eu tenho esses números, né? Número 1, número 8, essa aqui é a 8. Elas até estão meio lá embaixo, né? Decantaram, lá em cima tá mais líquida, embaixo tá mais sólida. Mas hoje eu vim falar sobre a base para nossa pintura. Como assim? A nossa tela. Primeiro eu vou mostrar para vocês como esse material se comportou no papel canson de 30 gramas, desta forma. Eu gosto muito, como eu disse, das texturas. Essa é uma forma que eu gosto de pintar, que ela tenha esses grumos, tá vendo? Pra pessoa falar assim, que material é esse? E aí eu ter o que explicar, que elas fiquem interessadas. Eu gosto também que ela dá um pouco do sombreado, um pouco... Eu gosto dessa tinta mais espessa, né? Esse então é no papel canson, se comportou muito bem. É completamente seco, tá vendo? Eu também fiz em outra superfície. Eu fiz numa tela comum, ó, uma tela comum de 30 por 30. Mais uma vez, eu utilizei dessa textura dela para fazer esse formato em espiral no fundo. Essa foi a minha intenção. E aí a gente pode ver a diferença desse formato em espiral para aqui, que já não tem mais esse formato em espiral. Nessa daqui eu utilizei a rosa, essa daqui, a rosa, e a ferrugem. São as minhas favoritas. A mostarda também. E a preta, que eu falei pra vocês que funcionava. Eles não são iguais realmente as tintas, os pigmentos industrializados, não serão aquelas cores fortes. Realmente são as cores terrosas, até mesmo o preto. Mas é dessa forma que nós entendemos que o material funciona e que ele se aplica. Falando agora sobre a nossa superfície. O Eucatex, essa folha aqui grande, desse material, é quase que um MDF fininho, que vem atrás dos móveis, tá vendo? Isso aqui é um fundo de algum móvel. Esse material, ele já é conhecido no meio das pessoas que fazem pintura, cursos de pintura, justamente por causa da acessibilidade para que a gente possa fazer o treinamento. O Eucatex, ele... Você pode pegar isso assim no lixo. Esse aqui eu peguei na rua, vocês podem ver até a marquinha de chuva, ó. Mas o Eucatex tá limpo, tá higienizado. Até com os pelinhos aqui do que eu usei pra limpar. E aí, existem várias formas de você preparar esse Eucatex. Você pode utilizar assim, da forma que você quiser. Dessa forma eu não aconselho para utilizar junto com a tinta, com o nosso pigmento de terra. Não aconselho, porque ele não sobressai. Posso até aqui fazer um teste pra vocês. Deixa eu só pegar um pincel. Ó, eu vou pegar uma aqui. Ao lado. É a ferrugem. Vou fazer esse teste pra vocês, ó. Ela não fica tão boa. Ela encharca e ela não sobressai, porque a base é de madeira. Então eu gosto de pegar esse Eucatex e pintar com tinta de parede branca. É uma superfície que é muito boa e que sustenta esse material. Então você pode pegar essa placa, você lixa ela com uma lixinha, até que ela fique mais lisa, sem essa textura que ela tem. Estão vendo? E assim que ela estiver lixada, vocês passam a tinta de parede, espera secar.
Pode dar uma demão, duas demãos. Eu fiz nessa daqui pra vocês verem, com uma demão só, que é a irmã daquela outra, peguei no mesmo lugar. Tá vendo? As manchas ficaram, então eu acho que teria que ter outra demão. Outra coisa que eu não faço, que eu gosto, é justamente eu não passo a lixa. Que eu falei pra vocês que normalmente as pessoas passam, eu não passo a lixa. Eu gosto dessa textura do Eucatex, mais uma vez, para que eu possa revelar as pessoas que estão vendo o meu quadro, vendo o que eu tô fazendo, é a minha proposta, né? Esse fundo com essa textura. E aí eu posso revelar qual é o material que foi feito. Uma coisa que eu sempre gosto de ensinar para as crianças quando eu tô explicando, fazendo alguma mediação, é ler o texto de parede de uma pintura, porque o texto de parede vem dizendo do que é feito, e é muito bom a gente ver do que é feito para entender o que foi pintado, por que foi pintado daquele jeito, né? Às vezes tem muita relação, às vezes não tem, enfim. E esse daqui é o final, é o que eu passei algumas demãos e é o que eu gostei. Esse aqui já é diferente daquelas, ele é mais texturizado ainda. Tá vendo? E aí, eu vou pegar as minhas tintas, as que eu tinha usado. E mostrar pra vocês como se comporta no Eucatex pintado com tinta branca. Aqui, gente, vocês podem ver, ó. Aqui embaixo tá toda a tinta. Toda a tinta aqui embaixo. E em cima tá só a cola. Aí é aquilo que eu falei, eu gosto de misturar a cola e a água, né? Misturar bem. Tá vendo que a minha tá bem grossinha depois desse tempo que ela ficou parada? É uma coisa dessa tinta que se ela não for vigiada, ela seca completamente, vira uma pedra. Um pedregulho. E aí você tem que refazer outra. O bom é que o material tem bastante. Então aqui eu só vou mostrar pra vocês como esse material se aplica mesmo nessa peça de Eucatex pintada de branco e tudo mais. Vou utilizar aqui do lilás. Desculpa os ruídos, tá, gente? Eu moro bem de frente para uma rua principal, então fica bem difícil de não ter ruído. Mas a gente vai tentar ao máximo que isso não aconteça. Então, eu vou pintando. Tá vendo? Ela se comporta tal qual uma aquarela. Só que com essa textura linda que é o que eu gosto. É uma textura que meio que dita um pouco, se confundindo com um tecido, sabe? Eu gosto muito disso. Como vocês puderam ver, eu passei só uma camada desse lilás. Agora eu quero que vocês vejam a diferença da cor dele aqui pra cá. Vocês veem como ele puxa muito mais pra terra mesmo, pra cor de terra, pro amarronzado, né? Enfim, ele precisa secar, é o tipo de material que precisa secar por causa da base de água. É como se fosse uma aquarela. Agora eu vou fazer... sei lá, alguns traços aqui, eu vou acabar trapaceando e utilizando o preto. Não tava na minha paleta, mas eu vou utilizar. Com o preto eu vou fazendo os traços, sabe?
eu riscando a forma que eu quero que esse desenho tome. Como eu disse, eu não sou pintora. Eu não faço pintura. Eu realmente tive essa ideia pesquisando e tendo amigas que têm contato com esse material, justamente dessa parte de não ter mesmo a verba para poder pintar. Eu queria botar a mão na massa. Então, eu fui atrás desse material. E aí eu quero que vocês olhem também como ela consegue correr bem. A textura é muito mais resistente do que ela para pintura, né? A textura do papel. Do papel não, do Catex. Ela é muito mais forte. Vou fazer aqui os detalhes. Vou pegar um outro pincel mais fininho para poder fazer esses detalhes menores. E agora, vou pegar uma outra cor, vou pegar essa daqui. Tirei um pouquinho que eu quero ela mais grossinha, para que ela seque também um pouquinho mais rápido. Vou pegar o meu pincel linguinha de gato. De novo. O pessoal de pintura que tá vendo esse vídeo deve estar amando a forma que eu tô usando os materiais. Devem estar assim, meu Deus, o que a garota tá fazendo? E depois eu posso, sei lá, colorir se eu quiser. E aí, eu gosto de fazer sempre um movimento que vá me trazendo essa intenção de cabelo, de movimento, de flutuando. Mas isso é mais sobre pintura, sobre o meu traço, né? Enfim. Eu vou esperar secar. Depois eu termino com mais calma. É só pra vocês verem como se comporta. Rapidamente, ó, o lilás já tá seco. As cores já vão começando a ficar secas. No final, se você ainda for muito... Fiz bagunça. No final, se você for muito... habilidosa com o pincel, você ainda pode, ó, assinar. Mas é uma tinta mais grossa, é uma tinta que você pode usar em dimensões maiores, como eu falei. E ela funciona bem nos 3 materiais, evidenciando, é claro, no Eucatex. Então, não tem mais desculpa pra gente não tentar. Acesso à arte é muito importante. Nós temos direito ao acesso à cultura. Eu espero que esse vídeo tenha... Nem que seja inspirado alguém. A gente não precisa comprar as melhores tintas, as melhores telas. A gente pode começar com uma tinta guache. Ou agora, no caso, com uma tinta feita de terra.
em cima de uma superfície de Eucatex que você pode comprar ou achar no lixo, igual a minha. Muito obrigada!